E a nossa primeira entrevista de hoje fala dos impactos das práticas de bullying nas escolas. Um perigo, a gente sabe, incalculável. Por isso, iniciativas ajudam na prevenção e também em formas de lidar com as agressões e também com os agressores. Amanda Martins. E para falar de um assunto tão importante, a gente recebe aqui no Jornal do Rio entrevista de hoje a Antônia Burke, ela que é responsável pelo programa Raízes. Antônia, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Jornal do Rio. Boa noite, Amanda, eu que agradeço. Bom, já queria começar, na verdade, esse nosso bate-papo falando sobre o programa, né, que eu acabei de mencionar, o Raízes. Você como responsável, como pessoa que estava ali desde o início do projeto, me fala um pouquinho que projeto é esse, como que ele ajuda nas escolas a diminuir, pelo menos, a prática de bullying, de cyberbullying. Bom, o programa Raízes é um programa de formação socioemocional, né? Então, isso significa que a gente trabalha as emoções, os sentimentos, o autoconhecimento, o autocuidado, mas não se limita ao reconhecimento dos sentimentos e das emoções. A gente também fala sobre temas que estão no dia a dia deles, que estão no cotidiano, que muitas vezes eles já consomem nas redes sociais, que já presenciam no dia a dia, mas que não têm tempo para refletir. Então, às vezes, acabam tendo atitudes inconsequentes, opiniões que não fazem tanto sentido depois que eles pensam bem no que eles estavam falando, né? E métodos de estudo, de organização, porque tudo isso compõe um programa de formação socioemocional completo. E na prática, assim, você mencionou de levar essas situações do nosso cotidiano, né? Queria que você me desse um exemplo em relação ao projeto. Que tipo de assunto que vocês levam para essas crianças, para esses adolescentes, para eles debaterem, claro, refletirem a não praticar o bullying, o cyberbullying e outros tipos de crime, né? Já que bullying agora é crime. Para citar alguns exemplos, a gente fala, por exemplo, sobre comportamento na internet, a gente fala sobre racismo, fala sobre ética, sobre cuidado com o outro, sobre autocuidado também, sobre respeito, né? Porque quando a gente fala de bullying, não é só o bullying, é o respeito, é a integração, é a convivência. Então, a gente passa por todos esses assuntos ao longo de todas as séries. A gente trabalha esse programa desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro do médio. Então, assim, tem muito assunto para falar, né? E nessas suas idas às escolas, já aconteceu de alguma criança, algum adolescente, a partir da aula, identificar que já tinha sofrido bullying, de repente nem sabia que, enfim, que estava sofrendo? É engraçado, acontece muito de eles começarem a se conscientizar de coisas que eles veem em filmes, em séries e até no dia a dia, eles perceberem assim, nossa, isso aqui não faz tanto sentido assim, não precisava ter falado desse jeito, nossa, isso aqui está errado. Eles observam muito mais, como assim, né? Eles observam muito mais o entorno deles, né? E em sala de aula é engraçado, porque como a gente faz um trabalho muito preventivo, a gente não tem esse tipo de problema. A gente vê assim, quase não tem mesmo, ninguém reclamando de bullying, nem nada, porque o trabalho é preventivo. Quando a gente fala sobre todos os assuntos que envolvem o bullying, eles têm uma compreensão melhor. Não é só, não pode fazer bullying, mas eles sabem o que é bullying, eles sabem o que é respeito, eles sabem como respeitar o outro, como cuidar do outro, como não se omitir. Então a gente trata sobre tudo isso de forma preventiva. E acho que isso faz com que a gente não tenha praticamente casos desse tipo de violência, né? O projeto existe há quanto tempo? A gente tem ele agora fixo há 3 anos. 3 anos. Então, de 3 anos para cá, você já observou essa evolução, né? Então, de repente, o aluno que você pegou ali pequenininho ainda, foi crescendo e foi se aprimorando, desenvolvendo mais o assunto. Com certeza, porque, por exemplo, do 6º para o 7º ano, do 6º para o 8º, eles mudam muito. Então, se você está ali sempre fazendo um trabalho, não é falar uma vez no ano sobre o tema. Se você está sempre falando sobre todos os aspectos que estão dentro do assunto do bullying, por exemplo, aquilo ali está sempre sendo trabalhado na cabeça deles. A gente sabe que muda muito. Imagina, você com 14, você com 16 anos, você pensa muito diferente. Tem coisas que você olha com 16, 17, que você fala, nossa, não sei como é que eu fazia isso, como é que eu pensava dessa forma. Então, a ideia é que a gente sempre vá acompanhando essas mudanças, essas transições,
para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Que no fim das contas esse é o objetivo. E, Antônia, na prática, só para o nosso telespectador entender, a gente pode entender que o projeto é como se fosse uma aula de uma disciplina ali que é dada naquela determinada escola? Eles têm um encontro por semana, 50 minutos. Então, é uma aula igual ao português, matemática, história, geografia e tem o socioemocional. Então, assim, tá na grade deles. Eles sabem que eles têm esse programa toda semana. Então, virou uma disciplina para eles, É uma disciplina, né? é uma disciplina. E, Antônia, falando agora sobre uma lei que, na verdade, virou lei em janeiro desse ano, o presidente Lula, ele sancionou a lei que criminaliza o bullying e cyberbullying, né? Então, foi colocado ali no Código Penal. Eu queria que você falasse um pouco da importância da gente criminalizar o bullying e o cyberbullying. Você acha que ajuda para que se pratique menos? Bom, como essa é uma pergunta que vai por um campo jurídico, né? Eu acho uma pergunta ótima para a gente debater, mas eu vou falar da área que eu entendo, que é a área de educação. Escola é para educar, né? A escola é para socializar. Desde a educação infantil, com a ideia de brincar, né? A gente está socializando as crianças para conviver. Então, por outro lado, a gente tem, por exemplo, o sistema carcerário, né, que vai por uma questão de punição, de ressocialização, de reintegração. E, na verdade, quando a gente está na escola, a gente está lidando com crianças e adolescentes que estão em processo de formação da personalidade, do cérebro. Né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de bullying, a gente fala tem que punir, tem que expulsar. Né? E a gente pensa assim, sim, mas de que adianta a gente punir, expulsar esse aluno e aí ele vai para outra escola, e aí ele vai, enfim, para a sociedade com esse comportamento? A gente precisa ter medidas de educação. Então, a medida preventiva é muito importante. Eu sei que eu fico repetindo isso, porque é muito importante mesmo a gente falar com ele sobre o assunto, fazer palestra, fazer workshop, fazer dinâmicas, pesquisas. Isso tudo é educar. Se a gente só punir, é só uma punição. E essas dinâmicas, eu queria te perguntar em relação aos pais, por exemplo, que a gente sabe que os pais desses alunos viveram em outra geração, né? Em Sim. que a gente comentou aqui durante a nossa conversa que não existia a palavra, né, bullying, mas já se praticava bullying como sempre se praticou. Você percebe também que os alunos ensinam os pais também nesse sentido? Tem uma troca aí? Com certeza, porque eu não acredito em formação socioemocional só para o estudante. Toda a comunidade escolar precisa receber, de alguma forma, a educação socioemocional. Então, hoje a gente tem palestras para as famílias também, para a formação dos professores, e não só dos professores, mas de todos os colaboradores. Então, inspetoria, recepção, cantina, portaria, todo mundo precisa estar bem formado e bem treinado, bem capacitado para identificar, para observar mudanças de comportamento e para atuar se for preciso, né? Então, eu vejo muito que os alunos levam o que eles aprendem para casa. A gente tem, por exemplo, o Guia da Família. O Guia da Família é um resumo do que foi trabalhado em sala de aula naquela semana e sugestões de perguntas que os pais podem fazer para os filhos. E aí, isso estimula o diálogo também, né? Às vezes a gente chega em casa cansado e aí eu pergunto, e aí, meu filho, como é que foi a escola? O que você viu? Aí fala assim, foi legal. Então, quando você tem ali o material, né, quando a escola tem essa parceria com a família, é mais fácil desenvolver o diálogo. Vira aí uma parceria. Cada um tem o seu papel, né? Os educadores, mas também os pais, né? Sim. E é importante porque é o que você falou, muitas vezes é o estudante que vai educar a família mesmo. Isso não é um problema, não deveria ser visto como um problema. A gente está trocando o tempo todo, a gente está evoluindo, somos de gerações diferentes, com recursos e estímulos muito diferentes. Então, é muito importante que os pais e as famílias, enfim, os responsáveis, estejam abertos para receber essa educação dos filhos, né? Antônia, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela conversa aqui no Jornal do Rio. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores aprenderam um pouquinho mais sobre esse assunto com você. Obrigada, viu? Obrigada. Eu volto com você. Primeiro intervalo aqui no Jornal do Rio, mas não sai daí não, que a gente volta já, é rapidinho.